Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Brendo Souza e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Manual dos Investidores. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre bons fundos imobiliários de papel que podem ganhar, que podem se beneficiar com o aumento aí da nossa taxa Selic. Então fica ligado até o final desse vídeo aqui que eu tenho certeza que vai ser um conteúdo que vai te ajudar bastante. Então vamos lá para o vídeo. Bom, e para você que não conhece, um fundo imobiliário de papel é um fundo imobiliário que investe em ativos, que investe em títulos de renda fixa ligados aí ao mercado imobiliário. Então, um fundo imobiliário de papel ele vai investir principalmente em LCIs, nas letras de crédito imobiliário, e nos CRIs, nos certificados de recebíveis imobiliários, que são dois títulos aí, dois ativos de renda fixa que direcionam dinheiro para esse setor imobiliário. Então, os fundos imobiliários de papel são ativos de renda variável negociados em bolsa de valores, mas que investem em títulos de renda fixa ligados ali ao mercado imobiliário. E aí a maioria desses títulos, as LCIs e os CRIs, eles são indexados, eles têm as suas taxas de rentabilidade indexadas principalmente ao CDI e também alguns deles indexados à Selic. Portanto, se a Selic sobe, consequentemente o CDI também sobe, esses títulos, os CRIs e as LCIs, eles passam a ser mais rentáveis. E aí, por consequência, como os fundos de papel investem nesses títulos, esses fundos também tendem a ganhar com o aumento na Selic e com o aumento no CDI. Bom, e é justamente sobre essa classe de ativos, sobre esse segmento de fundos imobiliários que nós vamos conversar no nosso vídeo de hoje. Eu trouxe aqui alguns exemplos de bons fundos imobiliários de papel que você pode aí analisar e pode fazer o seu estudo, sua análise e possivelmente investir nesses fundos. Então vamos lá. Bom, então agora a gente está aqui com o nosso primeiro exemplo de um bom fundo de papel que eu trouxe no nosso vídeo de hoje, certo? E o primeiro fundo que eu trouxe aqui é o KNCR11, certo? Que é um bom fundo aí de papel. E aqui analisando rapidamente alguns indicadores desse fundo para você ver como ele é uma boa opção. E caso você queira se aprofundar um pouco mais nessa parte de análise, como escolher um fundo imobiliário, a gente tem um vídeo aqui no nosso canal, certo? Vai estar passando aí em cima, caso você queira assistir esse vídeo. E analisando aqui alguns pontos do KNCR11. A gente tem aqui uma liquidez de 60 mil negociações diárias, então é uma liquidez bem interessante. É um fundo aí com dividend yield bem interessante aí de quase 1% ao mês, então esse fundo está pagando bem para o seu cotista, quase 1% ao mês aí de rendimento. Tem um patrimônio aí bem robusto de 4 bilhões de reais, então é um patrimônio aí bem acima da média, aliás. E está sendo negociado aí bem próximo do seu preço justo, com o PVP igual a 1. E aí, analisando aqui o portfólio desse fundo, a carteira desse fundo de papel, a gente vem aqui para o relatório do fundo, disponibilizado pela gestora do fundo. Pode ver aqui que a Kinea é a gestora desse fundo. A Kinea, caso você não conheça, é um braço aí do Banco Itaú, certo? Para essa parte de gestão de investimentos. E aqui no objetivo do fundo, a gente vê aqui logo de cara, o portfólio do fundo é dedicado ao investimento em ativos de renda fixa, como eu falei lá no início do vídeo, especialmente em certificados de recebíveis imobiliários e CRIs, como a gente conversou lá no início do nosso vídeo. Bom, e seguindo aqui no relatório desse fundo, se a gente vem aqui um pouco embaixo, a gente consegue ver a carteira desse fundo, certo? A gente vem aqui em resumo da carteira do fundo, a gente pode ver que 94% da carteira do fundo está alocada em CRI, certo? Está alocada em certificados de recebíveis imobiliários, em ativos de renda fixa, certo? E aqui a gente pode ver o indexador que é utilizado nesses CRIs que o fundo investe. Então a gente vê aqui que a maioria dos CRIs é indexado ao CDI, certo? E uma outra parte é indexado ao Selic. Então a gente vê aí que grande parte dos CRIs que esse fundo investe, quase que 100%, são indexados ao CDI e à Selic. Então a gente vê que é um fundo bem seguro, afinal ele está investindo em ativos de renda fixa, ativos seguros de renda fixa, e é um fundo aí que ele vai ganhar com a alta da Selic, consequentemente com a alta do CDI, porque os ativos que esse fundo investe, os ativos que esse fundo tem na sua carteira, no caso dos CRIs, eles são indexados principalmente ao CDI e à Selic. Então, o KNCR11 é a primeira opção de bom fundo imobiliário que pode ganhar com a alta da Selic e, consequentemente, com o CDI, certo? Então, é a primeira boa opção, um fundo bem seguro, um fundo bem conservador, digamos assim, que eu queria trazer para o nosso vídeo de hoje. Então, KNCR11, o primeiro bom fundo imobiliário que pode ganhar aí, que pode se beneficiar com o aumento da Selic. Bom, e a segunda opção de um bom fundo imobiliário de papel que eu queria trazer para o nosso vídeo de hoje é o RECR11, certo? É um fundo aí muito bom de papel também que a gente vai analisar junto aqui. Ele é um fundo que tem uma liquidez diária bem interessante, aí de quase 78 mil negociações diárias, então é uma liquidez bem alta, bem segura aí para você investir nesse fundo. Tem um dividend yield de 1,5% ao mês, então ele está pagando aí, em média 1,5% ao mês para o seu cotista na forma de dividendo, certo? Tem um patrimônio aí de 2,3 bilhões de reais, então também é um patrimônio bem sólido, bem seguro que esse fundo tem. E está sendo negociado bem próximo do seu preço justo, com o PVP de 1,02. Bom, então agora a gente está aqui no relatório do RECR11, certo? Aqui de cara a gente pode ver o objetivo do fundo, que é investir em ativos de renda fixa ligados aí ao mercado imobiliário, certo?
com preponderância em certificados de recebíveis imobiliários, e CRIs, como a gente já conversou lá no início do vídeo. Então, se a gente vir aqui abaixo, nesse relatório aqui do fundo, a gente consegue ver aqui as alocações do fundo nos últimos tempos, nos últimos meses. Então, a gente pode ver que o fundo investiu no CRI da Helbor 3, certo? Um CRI aí que tem a sua taxa de rentabilidade indexada ao CDI mais 1,8% ao ano, certo? E um outro CRI que o fundo utilizou aqui é CRI-RNI, com a taxa de rentabilidade indexada ao CDI mais 1,70% ao ano. Então você vê aí que esse RECR11 é um fundo que investe bastante em CRIs, e principalmente CRIs aí atrelados ao CDI. Então, se essa taxa continuar subindo junto com a Selic, esse fundo tende a ganhar, esse fundo tende a se beneficiar, porque ele investe em títulos atrelados aí ao CDI. Porém, existe uma particularidade aqui nesse fundo, no RECR11, é que se a gente for aqui analisar a carteira desse fundo, a gente vai aqui descer um pouco mais no relatório, a gente vê aqui que na parte de distribuição dos ativos do fundo, na parte de distribuição do patrimônio do fundo, a gente vê aqui que 94% é investido em CRIs, até aí tudo bem, a gente já olhou lá que o fundo investe em CRIs indexados ao CDI, mas a gente vê aqui que uma outra parte, no caso aqui 6%, e uma pequena porcentagem é investida em outros fundos de investimento, sejam fundos imobiliários ou não. Então, por essa porcentagem investida, além de investimentos de renda fixa, além dos CRIs, o fundo investe 6% do seu patrimônio em outros fundos de investimentos, no caso fundos de ações, fundos de renda fixa, e até em outros fundos imobiliários. Então, por ter essa pequena porcentagem, ainda que 6% do seu patrimônio, por ter essa pequena parcela investida em outros fundos imobiliários, o RECR11, em relação ao nosso primeiro exemplo lá, o KNCR11, ele é um fundo um pouco mais moderado, com um perfil de investidor um pouco mais moderado, que pode apresentar uma certa volatilidade a mais, justamente por ter parte da sua carteira, ainda que 6% apenas, investida em outros fundos imobiliários, investida em outros tipos de fundos de investimento. Bom, indo aqui agora para o nosso último exemplo do nosso vídeo de hoje, eu trouxe aqui o CPTS11, certo? Um fundo também muito bom, um fundo de papel que investe em ativos de renda fixa, e aqui analisando rapidamente o fundo, ele tem uma liquidez aí bem interessante, uma liquidez diária bem interessante, de quase 100 mil negociações diárias, certo? Então, uma liquidez aí que super tranquila e segura para investir nesse fundo, tem um dividend yield aí de 1,15% ao mês, então ele está pagando aí, em média 1% para os seus cotistas ao mês, na forma de proventos, na forma de dividendos, tem um patrimônio aí líquido bem robusto, de quase 3 bilhões de reais, certo? Então, é um fundo aí bem seguro, bem sólido para você investir, e está sendo negociado aí bem próximo do seu preço justo, com PVP de quase 1, né? Então ele está sendo negociado aí, esse valor de R$ 92,25, quer dizer que o fundo está sendo negociado aí bem próximo do seu valor justo, então você não está pagando nem caro, nem tão barato para investir nesse fundo imobiliário. Bom, e agora aqui no relatório do CPTS11, né? A gente pode ver aqui algumas informações sobre o fundo. O administrador é o Banco BTG Pactual, um banco bem sólido aí, certo? O gestor é a Capitânia Investimento, então até por isso o nome CPTS do fundo. A gente pode ver aqui a movimentação na carteira do fundo, que o fundo investiu aqui quase R$ 1 bilhão, como você pode ver aqui, ó, 458 milhões mais 473 milhões de reais em CRI, certo? Só que uma particularidade desse fundo, uma diferença desse fundo para os nossos dois primeiros exemplos, é que os CRIs que esse fundo investe são indexados ao nosso IPCA, a nossa inflação. Então, por investir em CRIs indexados ali ao IPCA, no caso a nossa inflação, o CPTS ele é um fundo um pouco mais volátil, certo? Ele é um fundo que pode trazer uma oscilação maior em relação aos nossos primeiros exemplos. Bom, e seguindo aqui na análise da carteira do fundo do CPTS11, a gente pode ver aqui a alocação dos ativos desse fundo, que é algo a mais que traz uma volatilidade a mais para esse fundo, é que a gente pode ver aqui na parte de alocação, é que ele investe 65% do seu patrimônio em CRIs, porém 34,5% do seu patrimônio está investido em outros fundos imobiliários. Então você vê aí que o fundo CPTS11, ele investe pouco mais de 50% do seu patrimônio em CRIs indexados ao IPCA, que já traz uma certa volatilidade para o fundo, e uma parte bem relevante, uma parte bem considerável, de quase 35% do seu patrimônio, está investido em outros fundos imobiliários. Então você pode ver que o CPTS11, ele é um fundo que vai trazer uma volatilidade maior. Então, por conta disso, por investir em outros fundos, por investir em CRIs um pouco mais voláteis, indexados ao IPCA, o CPTS, ele já é um fundo para um perfil de investidor um pouco mais agressivo, um pouco mais avançado, porque por ter essa característica, por ter essa distribuição de carteira bem volátil, em ativos aí bem voláteis, o CPTS11 ele é um fundo que ele vai apresentar uma volatilidade maior e vai apresentar aí uma oscilação maior em relação aos nossos primeiros exemplos, em relação ao KNCR11 e o RECR11. Bom, então esses eram os fundos de papel que eu queria trazer no nosso vídeo de hoje, só relembrando aí que os fundos imobiliários de papel são aqueles tipos de fundo imobiliário que investem em ativos de renda fixa. Como você viu aí, os três exemplos que a gente viu são fundos imobiliários que investem principalmente em CRIs, alguns deles que investem quase todo o seu patrimônio em CRIs, indexados ali ao CDI,
à Selic, certo? Alguns fundos também podem investir em alguns outros fundos imobiliários. Então é bem interessante, antes de você fazer o seu investimento, você analisar o portfólio do fundo, analisar a carteira desse fundo, porque aí, como a gente viu, dependendo da distribuição da carteira desse fundo, ele vai ser um fundo um pouco mais conservador, como o KNCR11, o primeiro fundo que a gente viu, ou um fundo um pouco mais volátil, um fundo um pouco mais agressivo, como o nosso último exemplo, no CPTS11, que investe ali basicamente um pouco mais da metade da sua carteira em CRIs, mas também investe uma parte bem relevante da sua carteira em outros fundos imobiliários. Então, antes de você fazer o seu investimento em qualquer fundo, analise o fundo, analise os indicadores do fundo, como a gente falou lá no início do vídeo, certo? E analise também, principalmente, a carteira desse fundo de papel e veja como que esse fundo está distribuindo a sua carteira, está distribuindo o seu patrimônio. Bom, então esse foi o nosso vídeo de hoje, certo? Um vídeo aí para trazer alguns ativos, alguns exemplos de investimentos de renda variável, de fundos imobiliários, que podem fazer você ganhar com esse aumento na Selic e, consequentemente, aumento no CDI, certo? Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like aqui embaixo, certo? Deixa o seu comentário falando se você já investe em algum fundo de papel, falando o que você achou do vídeo, certo? E se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, certo? E eu te vejo no próximo vídeo, te vejo na próxima semana. Valeu!